Glória a Deus, amém. Essa semana a gente estaria iniciando um tema diferente. Nós tínhamos pensado que no mês de novembro estaríamos focando em comunhão, mas vimos que o Espírito Santo queria falar com a gente de forma diferente. A gente não está atado às decisões que a gente toma como líderes, e a gente sempre está ouvindo o Senhor, e decidimos estar estendendo nos domingos, falando um pouco mais sobre crescimento, como os irmãos têm acompanhado. E nas sextas-feiras seria os dias que nós focaríamos mais em comunhão, mas a gente decidiu passar um pouquinho mais para frente e focar em outros assuntos importantes que a gente sentiu de falar. Sentou eu, o pastor Fernando e o Márcio, que está me ajudando muito nesse culto de sexta. A gente orou e sentiu de Deus que nós tínhamos que tocar em 3 assuntos específicos nesse mês de novembro, tendo em conta que o último nós iremos antecipar o nosso culto para quarta-feira e fazer um culto de ações de graça. Estaremos dando mais informações e detalhes naquela semana. Mas então nós temos 3 sextas-feiras para falar sobre os temas que a gente sentiu de falar. E eu quero que você já ouça antecipadamente. Eu já pedi que algumas irmãs que estavam nos ajudando em oração estivessem orando sobre esses assuntos, para que o poder de Deus venha sobre nós, que o Senhor venha e respalde as palavras que serão ditas. E os assuntos são Espírito Santo, cura e libertação. Então, nas próximas 3 sextas-feiras, eu quero te pedir que venha com sede de Deus, de receber da parte de Deus. Venha desejoso que o Espírito Santo te toque, te encha, que você possa ser liberto de algumas coisas na sua vida, que você possa receber a cura, não só por você. Nós queremos encorajar que você traga fotos, que você interceda por pessoas que estão precisando de cura nesses momentos difíceis da vida. Então, esteja orando sobre isso, busque realmente do Senhor sobre isso e nos ajude, apoie esse trabalho, que eu tenho certeza que o Senhor fará grandes coisas no nosso meio. Amém? Hoje eu quero começar então nesses assuntos. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2. Eu tenho tido o privilégio de ensinar Apocalipse nesses dias, num contexto de escatologia, não só Apocalipse, mas temos estudado outros textos bíblicos que são escatológicos, como Daniel, Mateus 24. E Deus tem falado com a gente tanto. Eu abri o convite à igreja alguns dias atrás, quando pregava uma mensagem sobre crescimento, encorajando os irmãos que viessem, assistissem às aulas como ouvinte. Você era o meu convidado. E eu tenho uma triste notícia te dar: você está perdendo uma excelente oportunidade de aprender muito. Não porque sou eu que estou ensinando, todos nós aprendemos quando estamos numa sala de aula. Eu tenho aprendido muito, Deus tem falado muito comigo. Poder rever algumas coisas que eu já tinha visto há muito tempo atrás tem me ajudado bastante a realmente centralizar o meu cristianismo. E me deparando com os primeiros capítulos de Apocalipse, vendo as histórias das cartas que Jesus endereçou a cada uma delas, 7 cartas, e ver o que podem significar essas cartas. A gente viu a possibilidade delas serem períodos da história da igreja, a possibilidade de elas serem realmente igrejas literais que existiram, e essa é bem provável que sim, é um fato mais certo. E a possibilidade dessas igrejas simbolizarem fases que a gente, como cristão, enfrenta. Então, eu pensava nessa mensagem hoje à noite, e estudando esse livro, como está fresco no meu coração, eu pensei, vou pregar sobre isso aqui. Eu vou querer falar sobre esse assunto tão importante que está no capítulo 2. Eu quero ler só uma das cartas que Jesus falou, a carta à igreja de Éfeso. Nós vamos ler do verso 1 ao 7. Diz o Senhor: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não tolera homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são. E descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio.
Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. Eu me fiz algumas perguntas. Será que é possível fazer algo para Deus sem que você perceba que está fazendo algo para Deus? No piloto automático? Será possível fazer a obra de Deus, trabalhar para Deus, sem que você entenda a profundidade que é fazer as coisas para Deus? E, infelizmente, a resposta é sim. Eu me lembro de uma das aulas que eu tive de psicologia que diz que nós, ou qualquer ser, animal, se você treiná-lo, condicioná-lo a um tipo de comportamento exercício por um período de tempo, ele habitua-se a ele. Ele acaba por fazer sem nem mesmo perceber por que está fazendo. Faço uma pergunta: o que você fez hoje de manhã? Possivelmente muitos de vocês entraram num ciclo automático, onde vocês fizeram coisas que são habituais se vocês nem se deram conta que estavam fazendo tais atividades. Isso é parte da vida. Mas dentro do contexto de ser cristão e estar servindo a Deus, isso é muito sério. E foi por isso, creio eu, que Jesus escreveu essa carta a uma igreja que possivelmente estava vivendo essa realidade, a uma possível era da igreja e a possíveis fases que nós, cristãos, podemos enfrentar. Eu quero focar mais nessa última que eu acabei de dizer. É bem possível que há pessoas aqui dentro hoje que estão vivendo os seus dias de Éfeso, vivendo exatamente como essa igreja. Imagine por um momento se essa for a sua realidade. Considere isso comigo. Será que não está você vivendo, fazendo as coisas, estando participando das coisas, mas meio que no piloto automático? Observe que essa igreja não era uma igreja má. Volte comigo para o texto. Jesus elogia essa igreja, ela não era uma igreja ruim. E eu não estou falando, então, que é para pessoas ruins, são pessoas boas. Olha, diz primeiro que ele sabia das suas obras. Era uma igreja que trabalhava. Eu coloquei aqui a dinâmica da igreja, a atividade da igreja. É bem possível que as ações como oração, estudos bíblicos, atos de benevolência, comunhão, estava acontecendo na vida daquela igreja. Pensando, então, no contexto de uma pessoa, é bem possível que é uma pessoa boa, que está trabalhando, que está ativa, que está fazendo as coisas para Deus. Jesus fala que o seu trabalho era árduo, era dedicada. Eram pessoas dedicadas, ou pode ser uma pessoa dedicada. Diz que era perseverante. A palavra que é hupomone, que em algumas tradições é às vezes trazido como paciência. Paciência de suportar o sofrimento. Você viu aqui, no verso 3, você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Ou seja, pessoas persistentes, pacientes, que esperam em Deus, que não desesperam, que não vão agir na sua própria força. Toda qualidade boa. Diz que eles também, nesse caso, elogiados por ser uma igreja disciplinada, que não aceitava as coisas erradas, o mal, que no contexto aqui, repreendia ou rejeitava os ensinamentos dos nicolaítas. E aí existem várias teorias por que pode ser esses nicolaítas. Seja o que for, era uma heresia, era um ensinamento falso que estava sendo disseminado no meio do povo, e essas pessoas, não, ensinamento falso não. E é por isso que eu acho que há muitas pessoas que podem estar vivendo seus dias de Éfeso, porque aparentemente ou contextualmente não é tão ruim assim. Evita o mal, trabalha árduo, é perseverante, paciente em esperar em Deus, está ativo. Mas como diz aqui o verso de número 4, porém, tenho contra você uma coisa. É ruim isso, né? Quando você tem um monte de elogio, aí a pessoa fala assim, mas você é uma pessoa muito boa, gosto do seu jeito, tudo que você faz é muito bom, você é aplicado, você é dedicado, mas...
E a gente aprendeu com o nosso pastor que quando fala mas, esquece tudo que falou e só presta atenção no que vem depois do mas, não é isso? Contra você tem uma coisa: você deixou o seu primeiro amor. Eu não tinha como não pregar essa mensagem pensando no contexto que a gente tinha que trazer para a igreja. Eu falei, meu Deus, quantas pessoas estão vivendo assim? Eu parei para pensar que Jesus fala a essa igreja, e preste atenção, porque as suas ações ainda não tinham sido modificadas, mesmo que o seu interior não estava mais no lugar que deveria estar. Consequentemente, ia mudar, mas na hora que Jesus falava a ela, as ações estavam boas, mas o interior, não. Quantas pessoas que você conhece, vamos agora tirar o foco de você, que é assim, a aparência está ok, mas lá dentro, você sabe que não está. Se for examinar o interior, você sabe que não está. De aparência, e aí como é que está? Tudo bom. Trabalhando, servindo a Deus, cantando com alegria, declarando as bênçãos do Senhor, mas se fizer um exame no interior, é bem possível que as palavras seriam do Senhor assim: contra você tenho que o seu coração não está bem. Você já não arde como antes. 1 Coríntios capítulo 13, você conhece o texto, fala que mesmo que a gente venha realizar grandes coisas para Deus, se não houver o quê? Amor. Amor. Nada vale o nosso trabalho. É em vão, é como um sino que soa. A gente para pensar o que é amor aqui, é dizer que ama. Lembra que é o contexto maior de amor na Bíblia é quem? Deus. Deus é amor. Eu faço um paralelo, claro que levando para onde eu quero que você pense essa noite, mas tenho contra ti que você deixaste o seu amor. É claro que eu estou ligando isso a Deus. A pessoa deixou Deus. No seu interior, ela já não estava como estava antes. E eu vou provar isso para vocês. Eles estavam fazendo as coisas num piloto automático. Fazendo porque era dia de fazer. Fazendo porque todo mundo fazia. Fazendo porque já virou prática. Mas lá dentro, o coração já não ardia mais por Deus. O coração já não estava mais como estava no início. Jesus dá 3 passos para essa igreja. 3 passos simples para eles retomarem esse momento que eles tinham antes com Deus. Primeiro, muito simples, você encontrou. Lembra de onde caiu. Diga comigo, lembra de onde caiu. Jesus falou, olha lá para trás e veja como foi no início. Em outras palavras, lembra do seu relacionamento comigo no início, como era. Nós não temos a noite inteira para você parar e pensar, mas pensa aí por 30 segundos nos dias que você encontrou Jesus pela primeira vez. Como era o seu coração? Você queria ganhar o mundo. Jesus era a pessoa mais importante do mundo para você. Ele estava acima de empregos, estava acima de dinheiro, estava acima de amigos. Jesus era tudo. Era isso a realidade da igreja de Efésios, essa é a realidade de muita gente. No início, a chama ardente, um coração em chamas, um coração que queime. Jesus fala assim, lembra desses dias? Lembra-te de quando a gente se encontrou pela primeira vez. Eu não tive como não pensar no dia que eu aceitei Jesus fazendo essa mensagem. Das lágrimas que tomaram conta do meu rosto, do meu coração ardendo, do desejo de me entregar completamente a Ele mais e mais. Não havia restrições naquilo que Ele me dizia. Eu não elaborava com a minha teologia, não questionava, eu simplesmente obedecia. E essa é a realidade de muita gente. Depois de um tempo, a gente se torna mais teólogo que Jesus, já viu? Jesus fala uma coisa, a gente fala assim, mas peraí, deixa eu ver se está certo o que o senhor está falando. Deixa eu examinar. Deixa eu consultar aqui para ver se os comentaristas concordam que eu tenho que abandonar o pecado, que eu tenho que viver em santidade, que eu tenho que ser somente teu, que o Senhor não aceita a metade, que o Senhor quer tudo. E a gente fala, não, peraí. Jesus fala, lembra daqueles dias? E o segundo passo, Jesus fala assim, eu quero que você se lembre
e você se arrependa. Arrependimento. Entenda que aqueles dias eram melhores do que hoje. Não era simplesmente uma avaliação, não era simplesmente olhar para trás, se era realmente algo fabuloso, arrependa-te e volta. Deixa o que está te prendendo, deixa o que está roubando esse tempo comigo. As palavras de Jesus para ele assim: você tinha paixão por mim. Quantos sabem o que eu estou falando? Que existia um momento na sua vida que você era muito apaixonado por Jesus. Eu estou nessa igreja há 21 anos, nasci aqui, tudo que eu sei de Jesus foi aqui dentro. E eu acompanhei muitos de vocês. Eu sei da minha vida, mas também sei da sua. E eu sei exatamente, naquele momento de fervor, onde você já esteve com Jesus e onde você está hoje. E não tem como a gente dizer para nós mesmos, avaliando a nossa igreja, avaliando o outro, que a gente não está precisando de voltar lá atrás, naqueles grandes dias de mover de Deus. Quanto sabe o que eu estou falando? Se a gente vai falar do Espírito Santo, a gente tem que olhar onde a gente foi mais fervoroso com o Espírito Santo. Se a gente vai falar de estar buscando Deus e recebendo de novo aquele frescor, aquele movimento fabuloso do Espírito Santo, a gente tem que lembrar onde foi melhor em nossas vidas. Ah, como tem saudade, irmãos. Os dias que o Espírito Santo ardia dentro de nós. E aí Jesus entra, o que vai ser a minha mensagem, que até agora só foi introdução. Jesus falou assim: eu quero que você olhe, se arrependa e o quê? Pratique. Diga comigo, pratique novamente. Jesus resume o amor nesse contexto em prática. Jesus, se você me deixou, você abandonou o primeiro amor. Eu quero que você olhe de onde caiu, que você se arrependa e agora demonstre que você me ama. Não, Jesus falou assim: pratique o amor. Porque no contexto que nós vamos ver essa noite, mostrar que a gente está em Deus tem que ter uma prática, tem que ter algo tangível. A gente só vai conseguir entender o que eles eram se a gente conseguir entender como era a igreja de Éfeso. O que Jesus estava dizendo para eles? Eu quero que vocês olhem onde vocês começaram. Eu quero que vocês se arrependam e voltem a praticar aquelas obras. Que obras são essas? Abra sua Bíblia em Atos 19. Foi aqui que a igreja de Éfeso começou. E é para aqui que Jesus estava apontando aquela igreja. E é para aqui que eu creio que o Espírito Santo está apontando muitos de nós hoje. Porque é aqui que começa tudo. Os seus dias de primeiro amor são descritos dessa forma. Éfeso capítulo 19, quando Paulo chega ali, vamos lá, verso 1, e eu vou pular alguns versículos por causa do tempo, não nos permite. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe Espírito Santo. Então que batismos vocês receberam? Perguntou Paulo. O batismo de João, respondeu eles. Disse Paulo: o batismo de João foi um batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, Jesus. E ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e começaram a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos pular aí o verso 8, vai comigo para o verso 10, porque aí Paulo entra na sinagoga, começa a ensinar, começa a pregar a palavra de Deus a ele, alguns aceitam, outros não querem. Verso 10, isso continuou por 2 anos o ensinamento. 2 anos, de forma de que todos os judeus e os gentios que viviam na província da Ásia ouviram a palavra de Deus. Verso 11, Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo no meio deles, de modo que até os lenços e os aventais de Paulo usava eram levados e colocados sobre os enfermos. Estes eram curados de dor de suas doenças e espíritos malignos saíam deles. Vamos pular agora o verso 13, porque aí conta a história de algumas pessoas que queriam imitar Paulo. Verso 17,
Quando isso se tornou conhecido, todas essas coisas que Deus estava fazendo ali em Atos, preste atenção, de todos os judeus e gregos que viviam em Éfeso, todos eles foram tomados de temor, e o nome do Senhor era engrandecido. Muitos dos que creram vinham e confessavam, declaravam abertamente suas más obras, e um grande número dos que tinham praticado o ocultismo reuniam seus livros e queimavam publicamente. Calculando o valor total, esse chegou a 50.000 dracmas. Somente até aí. Que obras é essa que o Pai, o nosso Deus, está mandando eles olhar para trás e se arrepender? Eu quero sugerir para vocês, de acordo com esse texto, a primeira delas, versos 5 e 7. Eu li para vocês. Eles começaram cheios do Espírito Santo. Diga comigo, cheios do Espírito Santo. A vida daquela igreja começou cheia do Espírito Santo. Quando Paulo chegou ali e disse para eles: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles disseram: nós não sabíamos que tinha Espírito Santo, mas se tem, nos diga como é. E ele disse: é assim e assim, e agora recebam o Espírito Santo. E eles começaram a vida deles cheia do Espírito Santo. Quando Jesus está dizendo para essa igreja, igreja de Éfeso, olha onde vocês começaram. Vocês começaram recebendo mover do Espírito Santo sobre vocês. E hoje vocês, olha que Jesus diz para eles, vocês estão aí trabalhando, estão aí ensinando, estão aí se envolvendo na obra, mas em momento nenhum Jesus fala para eles, vocês continuam cheios do Espírito Santo. Eles estavam fazendo o que estavam fazendo, no controle automático, no piloto automático. E Jesus falou assim: volta, eu prefiro vocês naqueles dias. Segunda coisa, de acordo com o texto que a gente leu, diz que eles davam uma ênfase muito grande no ensino da palavra de Deus. Verso 8 e 10, como eu li para vocês, Paulo ensinou por um tempo, foi tirado daquele local que ele estava ensinando, depois foi para um outro local, e por 2 anos eles ouviam a palavra do Senhor. Ou seja, era uma igreja que tinha fome da palavra de Deus. Hoje em dia, irmãos, tem muita gente vivendo seus dias de Éfeso, não quer ouvir a palavra de Deus sendo pregada. Tem tempo para tudo, você pode fazer vários eventos, mas se for mensagem, se for ensino da palavra longa, isso é muito difícil. Uma igreja que não está vivendo os seus dias de Éfeso, uma pessoa que não está vivendo os seus dias de Éfeso, tem fome da palavra de Deus. É uma pessoa que quando você fala assim, vem, eu estou abrindo o IBMP para você vir aprender, a pessoa fala assim, é a oportunidade que eu precisava. É o que eu precisava, eu estou querendo aprender mais da palavra de Deus. Eu me lembro que no início, quando a gente começou a fazer, na época era a ETAD. Irmãos, era uma coisa tremenda, as pessoas se convertiam no domingo, não era pastor? E na terça-feira estava com a gente na ETAD, aprendendo a palavra de Deus, querendo conhecer a palavra de Deus. Hoje em dia o pastor fica assim, irmão, vem aprender a palavra de Deus, corre aqui, deixa eu te ensinar. Não preciso disso não, pastor. Está tudo bem. Dias de Éfeso. Uma igreja que vive seus dias de Éfeso está condenada. E eu vou mostrar para vocês. Primeiro, então, eles tinham fome e cheios do Espírito Santo. Segundo, fome da palavra. Terceiro, eles davam ênfase aos milagres, ao mover do Espírito Santo. Verso 11, diz que Paulo realizava milagres extraordinários. Os dons do Espírito estavam acontecendo na igreja. Éfeso, volta onde vocês começaram. Cheios do Espírito Santo. Fome da palavra de Deus. ênfase nos dons espirituais. É aí que eu quero vocês. E por último, eles tinham prazer em reverenciar a Deus. Versos 17 a 20 que eu disse para vocês. Quando todo mundo ouviu falar disso, quando todas as pessoas de Éfeso ouviram falar, o temor, foram tomados do temor ao nome do Senhor. E ele era engrandecido no meio deles. Jesus estava falando assim, como eu tenho saudades daquele dia, daquele tempo que vocês tinham temor ao meu nome. Que vocês reverenciavam o meu nome. Eu quero que vocês voltem a praticar essas coisas. Esta é a prova do seu amor por mim. Quantos aqui amam Jesus? Pratique essas coisas. Seja cheio do Espírito Santo. Ame a palavra de Deus. Busque os dons espirituais e reverencie ao Senhor com temor. Essa é a prova de alguém que ama ao Senhor. E Éfeso perdeu isso.
Cristo concluiu a carta dizendo que se essa igreja não se arrependesse, se não seguisse o seu conselho, ele ia o quê? Tirar do meio deles o candelabro. Se você conhece o texto de Apocalipse, você sabe que o candelabro é um símbolo da igreja. Se vocês, Jesus estava dizendo, não seguirem o meu conselho, vocês vão deixar de existir como igreja. Porque, irmãos, não tem igreja sem Espírito Santo. Quantos podem dizer amém? Não tem igreja sem amor pela palavra de Deus. Não tem igreja sem que os dons espirituais estejam acontecendo. E não tem igreja onde o nome do Senhor não é reverenciado e temido. Eu queria muito dizer para vocês que a igreja de Éfeso ouviu o conselho de Jesus. E passados os dias, eles se arrependeram e voltaram atrás. Mas a verdade é que não ouviram. E hoje tudo que se tem são ruínas de um dia, de um lugar que um dia já foi a casa de Deus. É triste pensar isso. Mas o fim de uma pessoa que não busca estar seguindo essas coisas é ruínas, é destruição. Você fica por um tempo com aparência, mas no primeiro vento, como disse Jesus, a casa não está edificada sobre a rocha. E quando vem os ventos, a chuva, a pessoa cai e sobra só ruínas. Quantas pessoas que você lembra na sua caminhada com Cristo e hoje estão em ruínas? Levante sua mão se você conhece pelo menos uma. Ruínas puras. Por que, pastor, isso acontece? Porque eles viviam de aparência. No fundo, eles não estavam praticando essas coisas. Observe que nada do que eles faziam, que era prática, impressionava Jesus. Jesus elogiou, mas ele falou, eu queria que você fosse muito mais cheio do Espírito Santo. Eu queria que você fosse muito mais faminto pela minha palavra. Eu queria que você fosse muito mais apto ou cheio de um dom espiritual e que você me temesse sempre. É isso que Deus está buscando para nós, como igreja. A gente terminou os 40 dias de oração, buscamos a Deus, mas eu creio que o Senhor está pronto para derramar sobre nós o Espírito Santo. Eu creio que nós estamos, irmãos, como terra seca, sedentos por mais do Espírito Santo de Deus. Sinceramente, eu olho para a nossa igreja, eu olho para muitas pessoas e falo assim, o que falta é o Espírito Santo de Deus. Essa pessoa está transbordando do Espírito Santo de Deus, porque dom tem, talento, tem. A pessoa conhece já as coisas do Senhor. O que está faltando? Ser cheio do Espírito Santo de Deus. Conhecer mais a palavra de Deus. Voltar a praticar as primeiras obras. Voltar ao primeiro amor. Jesus não está focando, irmãos, na gente para nos tirar de cena. Pelo contrário, quando ele foca com esses olhos de fogo que ele tem, é para nos chamar. Observe que essa igreja, ele foi chamado à esperança. Volte. Eu quero que você receba essa palavra como um convite, não meu, mas do Senhor para a tua vida. Porque é uma avaliação sua, é pessoal. Onde é que está a sua vida? Se você colocar aí numa linha, como é que está no seu caminhar com Cristo desde o início? Você continua em chamas? Eu tenho certeza, todos nós precisamos fazer esse exame. E de vez em quando parar e falar assim, eu já não estou ardendo de paixão por Jesus como eu ardia antes. Hoje eu fechei o gabinete meu, tranquei tudo, apaguei lá as luzes, liguei umas músicas e falei assim, Senhor, eu não posso de maneira nenhuma pregar uma mensagem dessa se eu não for o primeiro a beber da água. Eu preciso queimar novamente, cada dia mais do Senhor. Eu preciso derramar minhas lágrimas de amor por ti, simplesmente por amor. Eu não quero simplesmente chorar pelo Senhor quando eu estou precisando de ser perdoado. Eu não quero chorar pelo Senhor quando eu estou precisando de ser curado. Eu não quero chorar pelo Senhor simplesmente quando eu quero receber uma bênção. Eu quero chorar de amor por ti. De amor pelo Senhor. De ser tocado pelo teu Espírito. E há muitas pessoas assim. Você precisa se derramar aos pés do Senhor Jesus. Quando nós perdemos o nosso amor por Ele, quando perdemos a essência do Espírito Santo em nós, nós estamos caminhando para a ruína. Nós estamos caminhando para a destruição. Eu quero concluir essa mensagem pedindo para que você faça um exame. Onde é que você se encontra? Olhe para trás. Faça uma avaliação. Deixe o Espírito Santo, não com sua lente,
te mostrar. Deixa o Espírito Santo te colocar aí na lupa de Deus. Será que já houve dias melhores do que estes que você está vivendo? A chamada hoje é essa. Então volta. Volta a praticar. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Nós vamos orar. E nós vamos abrir esse altar. Vou passar a palavra para o pastor. Você precisa voltar a ser cheio do Espírito Santo. Não é 90%, não é 10%, é 100% cheio do Espírito Santo. Cheio do Espírito Santo de Deus. Começa aí. A fome pela palavra vai vir depois, se você estiver cheio pelo Espírito Santo. As prioridades serão mudadas quando você estiver cheio do Espírito Santo. O temor do Senhor vai te invadir quando você estiver cheio do Espírito Santo. O apelo para o altar hoje é só o primeiro passo que você vai dar. Ouça, é o primeiro passo de ser uma pessoa que vai buscar sempre estar sendo cheia do Espírito Santo de Deus.